Boa noite, como vão? Eu sou Leandro Oliveira, para quem não me conhece. Tá, o Edgar, estamos com... Ok, pronto. E hoje a gente dá seguimento aqui para essa temporada de novembro das conferências sobre cultura. E hoje eu estou trazendo um personagem tão fascinante, sobre um tema tão legal, que eu vou ter que colar a bio dele, que é muito grande, é muito complexa. Eu vou tomar a liberdade de ler. Apresentando para vocês esse grande amigo, Alexandre Simbalista, sócio e diretor executivo da Latitudes Viagens do Conhecimento, administrador de empresas pela Universidade de São Paulo, com especialização em marketing por UC Berkeley e um MBA internacional pelo programa One MBA, coordenado por 5 universidades internacionais, entre elas a FGV de São Paulo. Alexandre trabalhou por mais de 10 anos como executivo de marketing em empresas multinacionais, até 2003, quando se tornou um dos sócios fundadores da Latitudes, uma produtora de viagens de conhecimento do Brasil. A Latitudes é a única operadora brasileira que produz expedições de volta ao mundo e voltas continentais como Ásia e África em jatos privativos para até 50 participantes. Vocês podem imaginar, em todo esse período, a quantidade de histórias e extraordinárias experiências que o Alexandre presenciou e vem acumulando. E é um pouco as suas reflexões, e para contar parte desse anedotário, que nós o convidamos e ele gentilmente achou espaço na agenda para estar aqui conosco. Alexandre, muito obrigado mais uma vez e, por favor... Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. Olha quem está aqui. É um prazer estar com vocês hoje aqui e, bom, enfim, eu vou estar com 2 palestras, essa é a próxima terça-feira à noite, temas um pouco distintos. Essas grandes viagens e outras que a gente faz, como o Leandro falou, da volta ao mundo, num jato privativo, a gente fala um pouquinho mais na próxima. Então, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre o porquê de viajar, qual o sentido dessa... Por que a gente tem esse impulso de viagem, né? Eu tenho enfim, milhares de histórias, como vocês têm milhares de histórias, mas quando eu era executivo, uma das empresas que eu trabalhei era a Azaleia, lá do Rio Grande do Sul. Na verdade, eu trabalhei aqui de São Paulo com uma das marcas que eles tinham na época, que é a ASICS, a marca de tênis. Eu era enfim, gerente de unidade de negócios da marca ASICS. E toda semana eu tinha que ir para Novo Hamburgo, lá no meio do Rio Grande do Sul. E para mim era uma tortura viajar. Tortura. Assim, toda semana eu tinha que sair daqui no domingo às 3 da tarde, eu ficava 2 dias lá e voltava na terça-feira. Eu não aguentava mais viajar. Eu falei, não quero mais viajar na vida. Era esse o sentimento que eu tinha. Era exatamente o oposto do que eu tenho hoje, assim, era contradizente, assim. E eu conto isso porque viajar pode ter muitos sentimentos que inspiram, que entram e que fazem parte da nossa vida. A maior parte é muito bom, mas em alguns momentos, em viagens de negócios, você realmente fala, olha, não quero, não gosto, eu quero ficar em casa, quero curtir minha família. Eu vejo muito isso, principalmente com executivos, claro, quando eles são obrigados a viajar de uma forma que não é prazeroso. E a gente que faz, por exemplo, a gente faz muita viagem para a Índia. Índia é um dos grandes, enfim, talvez o nosso destino que a gente mais vende mesmo. Eu tenho uma particular paixão pelo país. É uma cultura completamente diferente e eu vejo muita gente falando assim, nossa, não vou viajar nunca para esse lugar. Para a Índia, um lugar que... Eu ouço isso também, assim, que tem um PIB per capita menor que o Brasil, eu não vou. É sujo, quer dizer, tem uma série de preconceitos em relação a um país que é maravilhoso, espetacular. Mas é um país que realmente tem uma cultura muito diferente da nossa, em todos os sentidos. E que representa um desafio. Né? Então, eu entendo as pessoas que falam realmente não quero, porque eu quero ficar numa zona de conforto. Né? Eu acho que todo mundo devia ir pelo menos para 2 países que eu considero assim, que fogem totalmente da nossa realidade. Japão, eu estava falando agora há pouco,
e Índia. Acho que são os dois países em que a cultura é tão distante, tão afastada da nossa forma de viver, que só por esse confronto, né, esse desafio de entender a cultura do outro já vale. Fora que eles são espetaculares, né, do ponto de vista histórico, cultural, em contemporaneidade, enfim. Mas vamos falar um pouco mais de algumas outras coisas. Essa frase é muito interessante porque, de fato, nós somos todos viajantes o tempo inteiro. Nós viajamos no tempo o tempo inteiro, né? E isso nos torna um ser que vive a viagem continuamente. A gente está vivendo, a gente vive um processo de envelhecimento e isso é uma viagem, né? A nossa viagem... Bom, isso aqui o Leandro já passou, vou passar direto aqui. E aqui eu coloco alguns dos sentidos da viagem, alguns que já viram isso, mas eu gosto muito dessa história porque são respostas que a gente recebe dos nossos clientes, nas nossas viagens. Depois que a gente volta, a gente às vezes pergunta: o que você sentiu? Por que você viaja? Né? O que te impulsiona isso? Até para a gente poder direcionar os nossos esforços. Então, uma das coisas mais claras é assim: eu quero me afastar da minha vida cotidiana. Eu quero sair desse meu dia a dia que às vezes me consome e ir para algum outro lugar que vai me dar um respiro, né? Que vai me dar um ar. E até para poder identificar o que eu gosto da minha vida cotidiana, né? É se afastando, né? O conceito de alteridade, entendendo a partir da visão do outro o que nós somos. Criar novas memórias, isso é uma coisa sempre bem importante, assim, como é que nós construímos a nossa vida a partir das nossas memórias. No fundo, é o que a gente é o que a gente lembra. Falava Guimarães Rosa, né? Eu sou o que eu lembro. E esses novos capítulos da nossa história. Dar chance ao imprevisível, poder sentir alguma coisa que foge do nosso cotidiano, nesse sentido de se sentir vivo, se sentir desafiado, se sentir atento. Acho que quando a gente viaja, e esse é o mote da nossa empresa, da Latitudes, que as férias são o nosso mais rico período de aprendizado. É onde a gente consegue mais absorver coisas e não no nosso cotidiano que a gente está absorvendo pouco a pouco. Quando você está em viagem, você está absorvendo o tempo inteiro por todos os sentidos, né? E isso te torna extremamente... enfim, é um período em que você está puxando tudo que você pode daquilo que você está vivendo. E essa questão aqui é muito cara também à empresa, é o que a gente... É uma das nossas visões de mundo, de como a Latitudes ela pensa o mundo, que é assim: como é que você entende o seu mundo e o mundo do outro a partir destas viagens, né? Como é que isso reflete nessa nossa visão? E não só em relação às pessoas, culturas, crenças e o modo de vida, mas mais do que tudo, além da nossa realidade, né? É isso que a gente chama de trocar as lentes. A gente tira o nosso óculos do dia a dia e coloca um outro óculos completamente diferente, quando a gente está vendo uma cultura diferente, né, uma crença diferente, uma outra forma de... Você fala, mas por que esse cara... Volto para a Índia. Por que esse cara fica... ele tem um dia a dia espiritualizado. Ele não vai numa igreja, uma sinagoga ou numa mesquita. O dia a dia dele é pura reza. Ele faz isso cotidianamente, todos os dias, todos os momentos. Ele não está rezando no momento certo. Ele não tem uma hora de oração. Até tem algumas especiais, mas é o tempo inteiro. É o tempo inteiro, faz parte da vida dele. E a gente começa a tentar entender, mas foge do nosso cotidiano. A gente tem os nossos momentos, a gente tem o lugar, a gente tem... E eles... é parte, né, o tempo inteiro. Se você vê lá e você anda num táxi, né, um Uber, você vê o Ganesha, que é um dos deuses, né, cabeça de elefante,
corpo de Deus, colado na frente do vidro, com a cabeça balançando, assim. Ele está rezando, e você está rezando junto com ele. Então, é interessante você entender essas outras realidades. Eu acho que a viagem tem muito, muito a ver com isso. E olha, essa é uma foto que a gente tirou agora, na última viagem que a gente fez, uma volta à Ásia, e isso é em Katmandu, né, Nepal. E aqui é um dos templos mais importantes, chama Bodhna. Eles, enfim, ao pôr do sol, você fica circulando esse templo, é um templo budista, você fica circulando. Tem muitos monges budistas que estão ali, tem umas imagens maravilhosas desse lugar. Mas você vê que essa foi a nossa realidade, né? Essa nossa realidade durante 2 anos, que foi a pandemia. Isso ainda não acabou, embora já, né, a gente já está num outro grau, numa outra situação. E a pandemia realmente ela fez... ela transformou a nossa vida em viagens também, né? Transformou. E eu acho que algumas coisas, não só apenas esses 2 anos de pandemia, mas perenamente, né? Eu acho que eternamente a gente vai ainda ter questões bem importantes, né? Esse ano a gente sente as pessoas viajando muito. Estava conversando isso com o Leandro agora. Uma sensação de assim, eu quero viajar de qualquer jeito, porque não, né, fiquei 2 anos preso, eu quero me libertar, quero voar, quero fazer qualquer coisa. E para muitas pessoas sofreram com esse processo também, porque Europa, por exemplo, que estava lotada, preços todos absurdos, né? Uma garrafa de água em Santorini estava 15 euros, além dos voos cancelados, né? Foi uma tortura, para muita gente foi uma tortura. Mas eu acho que essa sensação de viagem ficou muito presente. Assim, eu quero, é a minha chance de escape. O Alain de Botton, que é um dos filósofos franceses mais atuais, ele escreveu um livro chamado A Arte de Viajar. E o primeiro capítulo dele, ele conta uma coisa que a gente vive isso diariamente, principalmente para quem segue mídias sociais, né? Especialmente Instagram. Ele falou que ele viu num folheto que Barbados, que ele não conhecia, ele viu um folheto de Barbados, no Caribe, mostrando uma praia linda, maravilhosa, branquinha, uma areia fofa eu não sei, porque ele viu pelo folheto, mas com palmeiras e um céu azul incrível. Ele falou, nossa, é esse lugar que eu quero ir. Eu acho que estava com a esposa dele, e já a imagem dele era assim, perfeita, né? Ele falou, nossa, vai ser maravilhoso. Ele chegou lá, o aeroporto caótico, táxi caótico, ele passou por um monte de lugares que não era essa imagem, e quando ele chegou lá no resort que ele tinha comprado, era um bando de gente, a areia não era tão bonita, chovia, enfim, era uma imagem completamente diferente. Teve os momentos, né? Teve os momentos que ele conseguiu ver um céu azul, enfim. Mas ele conta muito essa história de como a gente é influenciado por quando ele escreveu isso, ainda não tinha Instagram, né? Quando ele escreveu esse livro. E hoje eu acho que é muito mais evidente isso, como a gente é influenciado por essas propagandas maravilhosas, com esses cenários maravilhosos, nem sempre se corresponde. E a gente, enfim, de repente fala, pô, mas não era aquilo que eu comprei, né? Não era a foto. Cadê isso aqui? Cadê, né? E a gente precisa entender que quando a gente viaja, pode ser que tenha aquele momento da foto, mas a viagem é muito mais do que a foto, né? A viagem é do começo ao fim a experiência que você vai ter saindo de casa, né? Que podem ter descobertas, e a gente precisa estar aberto para isso, podem ter muitas coisas bacanas e podem ter outros perrengues. E normalmente, eu diria 95% das nossas lembranças de viagem são os momentos de perrengue. E que são os que a gente mais se diverte. Depois. Na hora, não. Mas depois é o que a gente lembra. E eu vou contar um caso interessante. Uma dessas viagens que a gente fez de volta ao mundo, agora eu acho que foi em 2016.
5 horas da manhã, eu estava em Mianmar, em Bagan, um dos lugares de Mianmar, lugar completamente isolado. 5 horas da manhã, a gente estava saindo para fazer um passeio de balão, que é um passeio maravilhoso, lindo, por cima dos templos de Bagan. E aí eu recebo, uma pessoa chega para mim e fala assim, olha, fica comigo, não vai no passeio. Era uma das coordenadoras de voo lá. Fica comigo, não vai no passeio, a gente precisa conversar. Falei, não, fiquei meio... Eu saí, eu estava louco para fazer o passeio, mas enfim, eu saí. Ela veio e falou assim, olha, o jato, que é o jato que a gente usa para dar a volta ao mundo, ele está com um pequeno vazamento na asa. E para quem conhece aviação, sabe que qualquer micro problema no avião, eles param tudo. Para tudo. Assim, enquanto não descobrir qual é exatamente o problema e quando não solucionar, o avião não decola. No dia seguinte, a gente estava fazendo Mianmar e indo para Índia, para Agra, onde tem o Taj Mahal, no dia seguinte. Quando ela falou isso, eu não entendi exatamente o tamanho do problema. Até que ela falou assim, olha, é muito provável que esse jato vá ficar aqui 6 dias, parado. Porque a gente já acionou o cara de Londres para pegar as peças, para vir para cá, para abrir a asa, para não sei o quê, para não sei o quê. Mas como assim 6 dias? 6 dias vai ficar parado aqui, a gente vai ter que arrumar alguma outra solução. Eu falei, mas tô com 50 pessoas, que amanhã a gente precisa ir para a Agra, para a Índia, depois, 2 dias depois a gente vai para Tanzânia. Sabe, ia ser uma sequência de problemas infindável. Durante o dia inteiro, metade dos meus cabelos brancos foram nesse dia, tenho certeza, né? Mas durante o dia inteiro, a gente foi procurando soluções, tentando ver como fazer. O jato realmente não poderia sair, ele ia demorar 3 dias, na verdade. A gente conseguiu ver que em 3 dias resolve, mas no dia seguinte a gente estava saindo. E aí, às 7 horas da noite, a gente ia ter nosso jantar final de despedida, todo mundo reunido ali. Eu pego o microfone, chego para eles e falo assim, olha, tem uma notícia ruim e uma notícia boa. Não, uma boa e uma ruim. O que vocês querem primeiro? Ah, queremos a ruim. Tá bom, é o seguinte, nosso jato está com um pequeno vazamento e a gente não vai decolar amanhã. As pessoas ficaram brancas, porque a gente estava no meio do nada ali, não tinha como sair. Mas, nós conseguimos 2 outros aviões da Realeza de Abu Dhabi, que vêm nos buscar amanhã cedo no mesmo horário, e a gente vai conseguir chegar na Índia praticamente no mesmo horário. Então, foi uma situação que a gente ficou 10 horas mais ou menos tentando resolver, conseguimos resolver. Foi um mega prejuízo, obviamente, mas a gente resolveu. E as pessoas entenderam que, no coloquial, shit happens, né? Que as coisas podem acontecer de uma forma como a gente não está esperando, mesmo numa viagem que é minuciosamente trabalhada. Minuciosamente, a gente trabalha nessa viagem durante 2 anos, minuto a minuto, basicamente. E pode acontecer coisas desse tipo. Mas a gente acaba tendo uma solução. E isso é o que mais, obviamente, para mim, me marcou muito na viagem, claro. A viagem inteira foi muito bacana, mas isso me marcou. E para muitas pessoas também marcaram do ponto de vista bom, apesar de ter sido ruim. Pô, mas que legal que vocês conseguiram essa solução. E foi legal pra caramba, porque os aviões de Abu Dhabi eram completamente diferentes. Tinha cama, a gente sorteou as suítes entre os casais, foi sensacional. Tinha caviar sobrando, tava maravilhosa a viagem. Então, no fundo, acabou virando uma experiência legal, apesar daquele trauma inicial. E tem outras, enfim, a gente tem um monte desses pequenos problemas e até grandes, né? Uma outra coisa interessante é o seguinte, o Júlio Verne escreveu esse livro, eu acho que é muito pouco conhecido pelas pessoas. Esse livro, A Jangada, ou La Jangada, é um livro que conta a história de um cara rico de Iquitos, do Peru, que tem que fazer uma travessia pelo rio Amazonas até chegar em Belém. E aí ele conta essa história
com nível de detalhes da Amazônia, da floresta, dos bichos, enfim, uma coisa espetacular. No fundo, esse cara rico constrói um barco gigante, um barco enorme, destruindo uma floresta inteira para construir, e basicamente ele faz uma pequena vila nesse barco até chegar em Belém. E aí tem toda a história do livro. Mas o Júlio Verne escreveu isso apenas com relatos. Ele nunca veio para o Brasil e nunca foi na floresta amazônica. Foi só relatos de viajantes. E ele foi costurando até escrever esse livro. E é impressionante como o nível de detalhes corresponde à Amazônia de hoje, ou, enfim, pelo menos desse século, né? Desse último século. É muito interessante. E por que eu estou contando isso? Porque a gente tem um barco na Amazônia que chama La Jangada. Foi construído por um francês que se apropriou do nome aqui, fez um barco de 12 cabines, bem interessante, e ele faz palestras na Europa, tanto na França quanto na Alemanha, contando a história do La Jangada. Boa parte da plateia já leu o livro, tem essa curiosidade, ele conta a história disso, e ele linka com esse barco que faz o mesmo trajeto, não é o mesmo trajeto, mas faz um trajeto Peru-Manaus, né? Faz até Tabatinga, na fronteira, na tríplice fronteira ali entre Peru, Brasil e Colômbia. E vem até... é uma viagem de 13 dias. E os franceses ficam... Eles, obviamente, leem esse livro, ficam com esse imaginário incrível, né? Quando eles vêm para cá, obviamente não é a mesma coisa que o livro. É uma viagem completamente diferente. É um pouco da realidade expectativa, né? Em compensação, a realidade que é diferente é muito bacana, muito mais bacana, porque ela é viva, né? Ela é extremamente viva, que é uma coisa que você não tem aqui no livro. Você tem a tua imaginação, mas você não está sentindo o cheiro, vendo, tendo as experiências todas. Esse aqui, eu vou mostrar um pequeno vídeo só para mostrar o La Jangada e um pouco do que esses caras vivem durante a... Não é exatamente a mesma, é quase a mesma viagem, mas... Oi, Alexandre, licença. Na hora que eu for pôr o vídeo, para evitar um eco, eu possivelmente vou ter que desligar o seu microfone. Sim. Tudo bem? Claro.
sei se vocês já estiveram no Amazonas ou não, ou na Amazônia. Essa aqui, na verdade, não é no Amazonas mesmo, no Solimões, é no Rio Negro. Um pouco diferente. Mas é basicamente a ideia de que o que você vive e o que você lê, ou o que você vê enfim, nas mídias sociais não é exatamente a mesma coisa, mas pode ser muito mais. Eu acho que pode ser muito mais intrigante, interessante. E quando os europeus voltam dessa viagem, que eles fazem, são 13 dias, né? Eles voltam falando assim, eu preciso voltar de novo para esse lugar, porque eu tive uma experiência tão intensa, tão forte, tão fora do meu cotidiano. É diferente do cara sair da Alemanha e ir para a Áustria, sair da Alemanha e ir para Portugal. Uma coisa tão diferente que eles, assim, contaminam toda a família e todos os amigos em volta para vir também. Então, é uma viagem que está cheia. A gente tem o ano inteiro dessa viagem cheia de estrangeiros, vendendo um para os outros. Não precisa nem fazer mais as palestras. Quer dizer, ele continua fazendo, né? O francês continua fazendo. É bem interessante. Aqui é é interessante conceituar um pouquinho o que é o turista, o que é o viajante. Esse é um conceito que vem se falando bastante, assim. O turista é aquele cara que vai muito em direção ao coletivo, né? Aos amigos, de ter o prazer, de ter as conversas, de ter os encontros, de ter as experiências. E quando a gente fala do viajante, a gente fala uma coisa muito mais introspectiva, uma viagem mais para o seu interior, né? Quase como uma peregrinação aqui. A gente fala muito mais dessas questões autênticas, do que te faz sentir internamente, que é uma visão um pouco mais romântica da história. Esses são, enfim, alguns dos termos que se utiliza, né? Então, você ter e ser, né? E aqui o externo, então você tira as fotos para mostrar na mídia social, você tira as fotos não para você lembrar daquele momento que você teve. Você tem as experiências para dizer que fez um passeio de balão, mas não pela vivência do passeio do balão ou do vento que você teve durante esse momento. Alguma coisa muito mais coletiva, né, de pessoas juntas e muito menos uma relação do que você faz para você. É muito mais uma observação e muito menos, não muito menos, mas enfim, muito menos a reflexão, eu diria. E aqui, um pouco dessas questões do turista versus viajante, como seria assim, o que a gente antes falava como o turismo de ter, né? Ou como se viajava antes, não quer dizer que não se viaje hoje também, e eu acho absolutamente ok, né? Então, você vai para ter as experiências nas vilas, em Bora Bora, ou, enfim, ou vai para uma vila muito bacana no Lago de Como, ou vai estar num hotel de Paris bacana. Esse é o que a gente chama do luxo antigo. Não é um conceito muito bom, mas enfim, é o luxo confortável, é o luxo que as pessoas estão mais acostumadas, né? Aí começaram a viver ou falar mais desse luxo experimental, ou viagem experimental, né? Ou experiencial, diria. Os safaris, isso aqui é uma caverna de gelo, as viagens em que você faz de bike, ou vai fazer grupos de trekking, ou são viagens de experiência, né? Isso é o que tem sido mais falado hoje em dia. Quer dizer, vamos fazer uma experiência. A experiência virou a palavra da moda do turismo hoje, né? E isso seria essa busca mais por algo que faça sentido intimamente. Uma peregrinação ou algo mais dentro de uma comunidade, algo mais coletivo, um retiro espiritual, enfim. Estou falando tendências de turismo que a gente vê hoje nas feiras, a gente vê lugares assim. Eu não concordo com essa classificação de forma geral, né? Mas eu gosto muito desse filme. Não sei quem teve a experiência de ver, né? Into the Wild. Esse, na verdade, é um livro desse escritor chamado Jon Krakauer, que
enfim, montanhista também, é um cara que vive essa atividade. O montanhismo tem muito dessa atividade de você ficar consigo mesmo durante horas, caminhando, escalando, e é com você, né? E esse livro, ele mostra a jornada desse menino, acabando de sair da faculdade, acho, né? Da faculdade, e os pais, não, do colegial, então, e os pais já planejando a faculdade para ele logo na sequência, e ele fala assim, não quero nada disso, eu não, saio daqui, eu vou viver minha vida, vou viver de uma outra forma. E durante 2 anos ele viaja pelos Estados Unidos, ele faz uma viagem pelos Estados Unidos, vivenciando uma série de coisas que eram muito importantes para ele, inclusive um monte de perrengues, né? Um monte de problemas para atravessar a fronteira, ele batem nele numa hora que ele está num trem, mas é uma jornada muito, muito forte para um menino de 18 anos que depois de 2 anos não tem um final feliz, tem um final trágico por um erro dele, mas que você mostra um menino virando um homem em 1 ano e meio, né? E tendo assim uma experiência de uma vida em 1 ano e meio. Muito, muito forte, assim, é um filme extremamente bacana, que mostra um pouco dessa história do viajante, nesse sentido, né? Desse cara que está buscando coisas mais para ele do que para qualquer outra pessoa. Ele não fala com os pais, o que é aflitivo. A única pessoa que ele fala um pouco é a irmã. Mas é uma viagem que ele vai experimentando e vivenciando e criando as memórias só para ele. Eu fiz uma paródia aqui, porque esse é o Alex, ele chama Alex McCandless, e ele se deu o nome de Alex Supertramp. Esse era o nome que ele se deu. E eu acabei fazendo uma foto que não tem nada a ver, não é o mesmo ônibus, não é o mesmo lugar, é um lugar super conhecido no Atacama, mas eu falei, vou fazer uma foto igualzinha, porque eu admirava, eu gostava do livro, aí eu percebi que eu fiz pro lado errado, eu já fiz tudo errado, mas enfim. Mas é a admiração que eu tinha pelo livro mesmo. Aqui eu estou mostrando algumas fotos só para, enfim, trazer um pouco dessa vida de viagens. A gente falou de Japão, Sakura é um dos momentos. Isso é legal de viagem, né? Tem alguns momentos que você tem que ter no momento certo, no lugar certo, né? E Sakura, a florada das cerejeiras é um desses momentos. Apesar, quer dizer, é lindo de doer, mas tem muita gente, né? Esse ano provavelmente vai ter menos gente porque os chineses não chegaram ainda, né? Os chineses estão trancafiados, então já tira metade da população que normalmente tem no Japão nessa época. Isso é Lijiang, enfim, é uma pequena cidade no interior da China, na província de Yunnan. Isso é em Jodhpur, na Índia, o Forte de Jodhpur. Isso é no Irã. Aliás, esse é outro dos preconceitos que a gente tem, né? Irã é sensacional. Sensacional. Sim, um lugar que não tem erro, que qualquer pessoa adora. O povo é maravilhoso, maravilhoso, assim, é um povo super acolhedor. Se você chega numa praça e tem uma família, normalmente eles fazem piqueniques nas praças, nos parques. Na hora que eles veem que você é estrangeiro, eles já te convidam para sentar, já te oferecem comida. Eles são super hospitaleiros, super. Só que tem um governo como aquele, né? Que a gente sabe, a gente vê, a gente ouve, extremamente repressor. A gente está vendo os protestos acontecendo agora, o que é uma pena, porque agora, com esses protestos, a gente brecou e não está mandando mais ninguém para o Irã, claro, mas assim, é super importante, eles gostam de receber, né? E para eles é importante para poder ter esse contato com o mundo exterior, porque eles são fechados dentro desse regime. Então a gente pode ir para lá, mas eles não podem sair. E é uma experiência incrível. Fora que a história dos caras é maravilhosa, né? Pensar em Persépolis e tudo que aconteceu entre gregos e persas aconteceu ali, né? Taormina, Marrakech. E aí,
eu tinha feito aquela separação entre turistas e viajantes, e eu realmente acho assim, não importa se você gosta de ficar num hotel bacana na praia, ou se você gosta de ter uma experiência mais intimista. É igual vinho. O vinho bom é o vinho que você gosta. Acabou. Tá bom. O Borgonha é mais legal. Por que é mais legal? Porque você tem um paladar que ficou mais refinado e você gosta mais desse. Maravilhoso. Ele tem um porquê, né? Porque você é um cara mais iniciado, você vai desenvolvendo um paladar. Viagem é um pouco parecido, mas tem gente que gosta de fazer a mesma viagem todo ano, vai sempre para o mesmo lugar. Tudo bem, tá certo, é o que ele gosta, é o que a pessoa gosta. Então, eu não gosto de rotular e falar assim, não, você é um turista, porque você só faz... Você vai sempre, todo ano, para Paris e para aquele hotel que você gosta. Ah, e você é um viajante porque você está indo para as vilas de Katmandu, do Nepal, nas montanhas do Nepal. Não, acho que é importante você ter achar aquilo que você gosta. Mas na visão da Latitudes, a gente tenta pegar as pessoas que têm esse grau de curiosidade a mais e dar um pouquinho de desafio. Aí é para quem gosta disso, né? Não estou falando, olha, tem que fazer isso, não, mas para quem gosta desse pequeno desafio de ir para o Irã, por exemplo, a gente gosta de dar isso. Então, essa frase do Marcel Proust. E aí eu vou apresentar 2 videozinhos rápidos só para vocês, enfim, são vídeos de... É o cartão de Natal que a gente faz no final do ano. A gente sempre faz dessa forma. Em vez de mandar um cartão de Natal, escrever uma mensagem bonita, a gente sempre faz esse vídeo que imagens coletadas pela equipe da Latitudes, né? Enfim, as outras pessoas que trabalham lá, que estão viajando, estão coletando imagens, e depois a gente junta essas imagens e coloca sempre junto com uma poesia. Desculpa. Esse de 2020. Pode ir para a próxima, Edgar.
Peraí. Aumenta um pouquinho o som só. Enfim, essas imagens vocês viram, vou ver se eu lembro dos países que a gente passou aqui. A gente tinha Noruega, na época das auroras boreais, mas eu não coloquei a aurora. Tinha Islândia, tinha Ruanda, tinha Quênia, tinha Taormina, tinha Rio Negro. Que mais? E na anterior tinha a Índia, tinha algumas outras aí. Enfim, são essa coleção de viagens que a gente vai como figurinhas, né? Que você vai colocando num álbum e vai somando as suas memórias a partir disso. Eu acho que isso aqui que é bacana. Mas, no fundo, primeiro, eu acho que somos todos viajantes nesse aspecto. E segundo, não importa o estilo de viagem que você faz. Eu acho que não importa. Assim, apesar da gente gostar de um tipo, né? A gente trabalha num nicho de mercado, qualquer saída de casa ou qualquer movimento que você tenha de curiosidade da vida já é bacana e você já está aproveitando de qualquer forma. Acho que é isso aí. Perguntas? Você monta grupo de viagem, por exemplo, uma pessoa que está Sempre é o que a gente faz. É o que a gente faz. Eu passo. Deixa eu ver se... Ah. Tá. Então é o seguinte, ele perguntou se a gente se a gente monta viagens em grupo, seja para algumas pessoas que estão querendo viajar juntos para algum desses lugares. Sim, é isso? Sim, então, a gente tem em torno de 45 viagens de grupo por ano, que vão para diversos destinos. Mas... Tudo. Você não se preocupa. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E é interessante porque, assim, o que a gente faz, esses grupos, normalmente são para pessoas que não gostam de viajar de grupos, ou que têm um certo, assim, receio de viajar em grupo, né? A gente faz para pessoas que não estão acostumadas a viajar em grupo.
Porque eu falo assim, ah, não, mas eu vou numa excursão, uma coisa meio... Não, é diferente. O estilo é diferente. Mano. Aí, para as festas. Uhum. Uhum. Boa pergunta. A gente viajou, sim. A gente fez algumas viagens no Brasil. Então, Rio Negro, né? Rio Negro, a gente viajou bastante para a Amazônia. A gente fez algumas viagens terrestres para próximos, assim, Hotel Botanique, Vila Santa Vitória, enfim, algumas coisas próximas, todas em grupo, com especialistas, né? Como é o Leandro, um especialista da Latitudes também. E a gente, basicamente isso. Durante esse tempo de pandemia, é isso. Essa do Rio Negro a gente fez com um jato privativo também. A gente fez uma bolha, literalmente uma bolha, que era a época que não tinha nem vacina. Então, a gente fez testes de PCR antes, deixou o pessoal em quarentena uma semana, fomos todos para o aeroporto, para um hangar próprio, pegamos o avião, todo mundo, enfim. E aí, fez a bolha lá e deu tudo certo. Funcionou. Oi. Perfeito. Uhum. Olha. Então, eu acho que não, acho que a gente não tem isso. O que a gente tem, assim, nos grupos, tem as histórias dos grupos. Os grupos têm as suas histórias, né? Eu não sei se um momento ou outro especificamente assim, como você viveu, mas esse que a gente viveu, isso é uma lembrança e uma memória do grupo. Eu não sei se eu tenho alguma coisa escrita assim, acho que não. Uhum. Nossa. Nossa. Uhum. É verdade, é verdade. Eu acho que isso é eu acho que isso é uma parte, é a tua coleção de memórias, que eu acho que é importantíssimo, e que, na verdade, isso a gente percebe bastante, que metade da viagem é o que você conta depois para os amigos e que você vivencia de novo, você vai vivenciando essas questões de novo. É bem interessante, assim, eu nunca tinha pensado nisso, de coletar as... E você vê que, ó, você está lembrando dos perrengues, né? Você está lembrando dos perrengues. Não é o sol bonito num mar maravilhoso, é um perrengue você lembra. Porque fica, né? Fica impressionante como fica. E a gente lembra de uma forma... Oi. Não, 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 não. Essa viagem é uma viagem muito especial, assim. Não, esse do avião da Latitude acontece uma vez por ano só. É. Não, na verdade, assim, é um charter. A gente charteia esse avião, ele vem para o Brasil, a gente coloca adesivo, fica bonitão, aí a gente faz isso. Não dá para ter, ainda não dá. A gente teria que ter 30 viagens dessa, não, 30 não, 12 viagens dessas por ano para ter um avião desse. Não, um avião é caro. Esse era um 737-500. A gente já foi, a próxima que a gente vai ter no ano que vem, que é em novembro do ano que vem, é um 757. É mais espaçoso, mais bacana.
Não, não, não. É assim, essa do avião é uma vez por ano só. Os outros 44 grupos que a gente tem por ano é normal. É para gente normal. É tudo certo. Não é? Lógico. Claro, claro. Isso, isso. Exato. Agora eu tô lembrando se era Condessa ou eu te chamava... Tem... Eva, isso mesmo. Uhum. Um monte. Daí fechou tudo. Fechou tudo. Agora abriu. Agora abriu de novo, já tá... Já, totalmente. Tudo certo. Eu não ouvi, desculpa. Não, sem dúvida. Essa é a cereja do bolo, só o topo ali. Ah, passo. Tá. Manda. Uhum. Pois é. Foi uma coisa meio doida mesmo, né? Sim, eu estava saindo de uma empresa, estava me desligando de uma empresa, e eu encontrei um cara que é um grande amigo meu, amigo de montanha. Eu gosto de montanha, eu gosto de escalar montanhas, né? Manuel. Era um pediatra. Manuel é um cara sensacional, assim. Hoje, basicamente, o que ele faz é guia de trekkings. Ele é pelo mundo inteiro, assim. Ele não tem casa. É uma coisa impressionante. Manuel é um cara incrível. E ele não tem casa. Ele não tem uma casa. Não tem. Ele vive viajando o tempo inteiro. Acabou de vender um veleiro e já... Enfim, ele fica assim, viajando. E eu conheci ele de longa data de montanha. E ele falou o seguinte, olha, eu tenho um negócio chamado Vase Online. Eu tenho esse negócio, eu quero ficar guiando os grupos, eu não quero ficar em escritório, eu preciso de alguém para estar comigo aqui, para ficar no escritório e ver se esse negócio decolar. Ele basicamente fazia 2 tipos de viagem. Com professores de yoga, tinha 2 professores de yoga que faziam viagens com ele para Índia e Nepal, e viagens de filosofias asiáticas, com uma outra professora, com a Lúcia, que ela falou. Com a Lúcia Brandão. Ele só fazia isso. E era tão artesanal que ele recebia em cash, na mão, botava no bolso para levar para lá, para pagar as coisas lá. Era uma coisa super artesanal. Aí eu comecei a ver esse negócio, falei, bom, tem uma história aí interessante. Eu não tinha nada a perder, estava bem, estava tudo certo, não tinha filho, tá bom, vamos lá. Eu fiquei um mês com ele entendendo a história. Aí eu gostei e falei, tá bom. Então, vamos lá, 50-50 cada um. Ele topou. E aí eu comecei a estruturar a empresa. E a primeira coisa que a gente pensou junto foi assim, olha, vamos esquecer a história de ser Ásia Online. Vamos pensar nesse conceito de você ter especialistas, né? De você ter pessoas que entendem de temática, de um tema específico. E vamos fazer viagens dessa forma, pegando especialistas e criando viagens das mais diversas pelo mundo inteiro. A gente mudou o nome para Latitudes e começamos a ver especialistas. Então, a primeira foi, depois da Lúcia e dos professores de yoga, a gente começou a ter uma de mitologia grega para levar para a Grécia. Depois a gente começou com arte, começou com filosofia, e aí foi expandindo. E tem historiadores, agora tem um monte de especialistas, né? Então, aí a gente, em 2007, fez uma parceria com a Casa do Saber, e aí vieram o Leandro Carnal, o Pondé, enfim, o Clóvis, todo esse povo que hoje é extremamente conhecido, que não era conhecido, começou a fazer viagens com a gente. Tendo grupinhos. O Leandro, nessa época, era um curador da Casa do Saber. Ninguém conhecia ele. Então, de 2007 até 2017, mais ou menos, ele fez uma ou 2 viagens por ano com a gente. Outros especialistas também, o Leandro, também. E aí foi. Só que o Manuel saiu 2 anos depois que a gente estava com a nossa parceria. Porque
ele é um cara, ao mesmo tempo, ele é um cara muito centralizador, muito one-man show, assim. Então, ele ficando lá e eu aqui, ele queria ter controle das coisas que estavam acontecendo aqui. Eu falei, mas não adianta, eu vou ficar fazendo report aqui ou eu vou trabalhar. Aí ele falou, tá bom, chega, vai, eu vou fazer minhas coisas, você faz as tuas, fica aí com a Latitudes e tá tudo certo. E aí o que eu comecei a fazer foi comprar o tempo dele durante 6 meses. Então, durante 6 meses ele era um guia da Latitudes. A gente continua super amigos, funciona super bem. E o resto do tempo ele ia tirar de férias. Então ele guiava grupos durante 6 meses e os outros 6 meses ele tinha férias. E assim foi. Então, na verdade, é um conjunto de lugares, né? Depende um pouco do estrangeiro, assim. Se ele gosta de uma coisa clássica Brasil, vai ser provavelmente Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Salvador e alguma coisa no Nordeste. Esse é o clássico. O que a gente gosta de apresentar para estrangeiro? Amazônia. Se é diferente assim, Amazônia, certeza. Certeza. Lençóis Maranhenses, com certeza. O problema de alguns desses lugares é a hotelaria, né? Lençóis, por exemplo, não tem uns hotéis mais ou menos. Pantanal, com certeza. Todos eles adoram, que é onde está a nossa fauna. Fauna é Pantanal, né? E aí tem alguns outros lugares, Chapadas, a Chapada Diamantina é muito legal, todo mundo gosta. Se é alguém que gosta muito de cultura, alguma coisa muito cultural, eu recomendo, aí é falta de hotelaria total, mas é um lugar incrível, que é a Serra da Capivara. Vocês já ouviram falar disso? Piauí. Incrível, incrível, lugar incrível. Assim, é um patrimônio do Brasil não descoberto. É o maior sítio arqueológico de pinturas rupestres do mundo. E o lugar é incrível. Só que a hotelaria assim, é meia estrela. Meia. É duro. Então, se o cara tem algum problema com conforto, não é para ir. Né de Guidon. Uhum. Exatamente. Conforto. Uhum. Assim, vão ser pousadas muito simples, né? Quarto simples com banheiro simples, já tem ar-condicionado, que é ótimo, né? Porque lá é quente. Pois é. E é assim, acabou de inaugurar um museu lá que chama Museu da Natureza, do Marcelo Dantas, ele foi o curador. O museu é incrível, incrível, museu de primeiríssimo mundo, assim. Tem 2 museus lá, tem esse e tem o da Fundação Homem Americano. Assim, é um super destino, mas tem logística para chegar, sabe? Não é uma... Assim, no Piauí. Dá para Petrolina. Dá. Agora, tem um aeroporto lá em São Raimundo Nonato. Já tem um aeroporto. Eles precisam só reativar a linha. Acho que tem 2 voos por semana. Azul que fazia Campinas direto São Raimundo. Vai estourar. É um lugar que daqui a 3, 4 anos vai ter uma hotelaria boa. Boa mesmo, acho. Ilha do Marajó é muito legal. Tem lugares no Brasil que é... Faço. Então, Capivara a gente faz. Rio Negro a gente faz em Inhotim. Inhotim é um lugar sensacional também. Enfim, Recife também é um lugar super bacana, porque tem uma história bacana, o Centro Antigo é bacana, os museus, o Brenan, enfim, tem muita coisa bacana também. Enfim, o Brasil é incrível, né? O Brasil é incrível. O Brasil, se tivesse estrutura, faria frente para 100%. O Brasil, assim, pelo que ele tem de atrativos naturais, acho que muito mais do que históricos, né? Mas os naturais, assim, a gente tem
6 milhões de turistas estrangeiros por ano, 6 milhões e meio. É nada. Assim, o México tem 25 milhões, México. Peru tem 12, 15, Peru. Tudo bem, Peru é legal, tem, né, tem muita coisa, mas a gente tem muito mais, a gente tem um continente aqui. Então daria para estar, no mínimo, 3 vezes mais esse número. 18 milhões de pessoas aqui. Eu acho que a pandemia mudou isso, né? Mudou. Assim, a gente já começa a ver uma abertura maior de hotéis bons para receber estrangeiros. Já começam a ter ideias de circuitos alternativos que fogem só desse litoral, né? Que só Salvador, Rio, não sei o que, Foz, para entrar nesse interior, para entrar nas Chapadas, para entrar no Pantanal, para entrar numa Serra da Capivara. A gente começa a ver estudos de pessoas e grandes conglomerados fazendo isso. José Roberto Marinho, que é um dos herdeiros do Grupo Globo, ele já tem 3 ou 4 pousadas no interior, tem uma em Paraty, tem uma no meio do Cerrado, chama Trijunção, tem em Trancoso, que é o Tutabel, e estão vendo... Eu sei porque eu estou metido nessa história. A gente... enfim, a gente está construindo isso juntos. E o mais louco é que existe uma imagem... O problema do Brasil é a imagem de violência lá fora. É violência. Só que a nossa violência aqui é igual a do México. Igual a do México. Só que o México conseguiu, com toda a competência deles... Quem é que dissimula a propaganda da violência? Enfim. Enfim. Que acabou com um tempo agora na cidade do México, fazendo trabalho dentro do hospital, dentro do meio da polícia. Vou dar um meio. Meu Deus. Ela almoçava e jantava com policiais e bandidos acorrentados. Aqueles de filme, sabe? Uhum. Ela era nesse ambiente que ela fazia as refeições dela. E ela adorou, viu? Uhum. Uma experiência de vida que eu nunca vou ter. Você não consegue identificar o policial. Porque o policial usa luva, casaco comprido, bota, roupa e... Balaclava. Uhum. Na hora do almoço, ele levanta aqui para pôr comida na boca. Ninguém saber quem é. Meu Deus. E você não vê isso em lugar nenhum. É. Os carros de polícia na rua, é aquela caminhonete que tem uma torrinha atrás e 4 policiais armados na torrinha, olhando para todos os lados, e as peruas andando pela rua. E isso é altamente agressivo e você não ouve falar isso. Pois é. É extremamente violento, é uma imagem violenta, né? Não, ela tirou as fotografias, meu Deus, isso aqui é brincadeira. Parece uma guerra, né? Parece uma guerra. E não aparece. Você não vê. Agora, a Rede Globo, que está com esses programas é o que mais dissemina essa violência do Brasil fora do Brasil. Pois é. Uhum. É verdade. Uhum. Não, tem lugares aqui em São Paulo incríveis, né? Então, tanto essa parte colonial e as fazendas, né? As fazendas de café são maravilhosas, tem um turismo legal, as estradas são bonitas. Uhum. É verdade. A cidade de São Paulo. Depende do gosto do turista. Cultural, um monte. Não, o que tem de museu aqui é incrível. Tem milhares de museus. Você pegar só esse eixo da Paulista, só Paulista. Você tem... Vamos lá, tem Casa das Rosas, tem o Moreira Salles, tem o MASP, tem o Japan House, tem um monte, né? Só a Paulista. Aí depois tem o Museu da Literatura, que pegou fogo. Existe turismo Lá não. particular, nossa, na cidade de São Paulo, então, não bem feito. Tem guias bons. A gente já fez. A Latitudes fez algumas vezes, assim, pegava um sábado
e fazia o centro da cidade, que é maravilhoso, pegar o centro e... Só que agora tá ruim. Agora não tá dando para ir, assim, tá difícil andar pelo centro, né? Bom, enfim, sorte a tua. A gente começou aí, o pessoal começou a ficar com muito medo, a gente falou, tá bom, vamos parar um pouquinho, depois a gente... Mas é o olhar, sem dúvida. Eu gosto de bater papo. É. Muito bem, é isso? Conta. E semana que vem não percam, tragam uns amigos, o Alexandre vai falar dos destinos mais interessantes da volta ao mundo, que é evidentemente uma viagem completamente especial, que ele tem a oportunidade de já fazer. Quantas vezes vocês já deram a volta ao mundo? Então, a gente está na 6ª edição, sendo que agora vai ser a 3ª volta ao mundo, a gente fez uma volta à Ásia e uma volta à África. Então, tem não só imagens, mas histórias muito interessantes. Tragam as pessoas para compartilhar um pouco. A volta ao mundo é 26 dias. São 26 dias. Tem 145 mil. Vai ser muito legal. Então, semana que vem, Alexandre, mais uma vez, estará aqui conosco. Muito obrigado, gente. Até a semana.